O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá a todos os nossos telespectadores do programa O que é Direito é Direito. Um programa feito para você que queira saber sobre os seus direitos. Hoje no programa eu tenho uma convidada muito especial, muito querida, que conheço desde muito pequena, que é a doutora Thaís Helena, que veio aqui a brilhantar o nosso programa com um tema onde ela fala muito em suas redes sociais, onde ela leva isso no seu dia a dia, durante toda a sua jornada e seu trabalho como advogada. Doutora Thaís, muito obrigada pelo convite, agradeço. Prazer é todo meu. Espero que você se sinta à vontade, sua casa aqui, os estúdios da TV Direta. Muito obrigada pelo convite. Imagina, e ela vai falar com a gente sobre a questão da mulher, né? Nós estamos no mês de março e a questão que ela vai abordar é o empoderamento feminino. E para iniciar, eu pergunto a ela, o que é esse empoderamento para a doutora? Janaína, primeiramente, gratidão pelo convite, Imagina. Por estar aqui conversando com vocês. Pessoal, empoderamento. Eu começo com uma frase, parafraseando Simone de Beauvoir. Em 1949, escreveu em seu livro Segundo Sexo: a gente não nasce mulher, a gente torna-se mulher. E tornar-se mulher é muito mais que uma conduta social. Empoderar-se é a força que nós temos dentro de nós, que a gente expressa diante da sociedade. Que lindo, Simone de Beauvoir é uma grande mulher que realmente revolucionou o cenário das mulheres, principalmente na parte social, psiquiátrico e principalmente psicológico também. E assim, as mulheres, mesmo com essas lutas frequentes que existem, temos agora constante a questão da mulher biológica, da mulher trans, como que, na sua opinião, as leis auxiliaram para que as mulheres chegassem a esse espaço que tem hoje? Voltando um pouco no panorama do século passado, onde nós mulheres sempre tivemos que galgarmos, né, um espaço dentro da sociedade, até hoje, né, Janaína? Sim. No dia a dia, é uma batalha e tal. Começa lá no século passado, lá no Brasil Império, onde que as mulheres sempre foram submissas aos homens. Aí depois com o direito de voto, aí em 43, em 77, com a lei do desquite, que as mulheres enfrentaram ainda mais o machismo. Então, as leis trazem essa segurança jurídica, mas não sempre muito segura. A gente ainda está lutando, né? Sim. Infelizmente, mas traz ali uma força em vista do que foi há 100 anos. Essa evolução, a gente... Quando faz o direito, nós também estudamos Sim. a história do direito, mas principalmente o papel nosso como advogado, né, doutora? Sim. É conhecer a parte da história do Brasil, a parte social do Brasil, porque as leis vieram sempre para combater disfunções sociais, né? Como dizia a questão da nossa hermenêutica de interpretação das leis, né? Eu acho que isso fez com que, se nós olhássemos para a época da mulher, na época da escravidão, e até hoje, né, principalmente as mulheres negras também, que passaram por uma luta, ainda são bravas lutadoras para conquistar os seus direitos. A nossa identidade, a nossa revolução no dia a dia. O que a doutora, como negra, atuante, que luta muito pelos direitos das mulheres, pode trazer para a gente essa questão das mulheres em relação a chegar nesses espaços, né, que essas mulheres negras nunca tiveram uma voz, nunca tiveram seu lugar e hoje estão conquistando nossos espaços. Ainda, quem sabe, teremos um dia no nosso STF uma ministra negra para estar lá nos representando também, como uma mulher de luta. Temos poucas hoje no nosso Congresso e também, se formos analisarmos toda a questão política, onde que o povo vai para buscar os seus representantes, temos poucas mulheres e ainda menos mulheres negras.
que a doutora tem para falar para a gente sobre essa luta? Sim, na qualidade de mulher negra, advogada, escritora, poetisa, essa revolução que eu passo a cada dia mais, essa identidade, não só como mulher, mas também na qualidade da raça, a gente enfrenta todos os dias, né? Na escravidão, as mulheres eram as mucamas, mulheres negras, subjugadas aos homens brancos, onde que elas não tinham lugar de fala, elas não tinham lugar de voz ali, e elas não tinham identidade, né? Elas eram, às vezes, nem registradas, né? Então, elas lutaram para chegar no que hoje nós chegamos, né? Então, Janaína, infelizmente, o preconceito é muito assíduo no dia a dia, em todos os lugares, mas a gente estudando, indo à frente, fazendo um futuro diferente, a gente consegue passar por cima dessa barreira com muita dignidade, identidade, força, valentia, e a gente indo a fundo na nossa cultura do Brasil, que é muito rica, igual você disse, né? Quem sabe ali no futuro, não tão longe, mais próximo, teremos mais mulheres negras, mais homens negros representando, principalmente nosso lado aí da mulher. Eu me lembro muito da doutora Thaís pequena, que ela estudou com o meu filho mais velho. Tempo bom. Na EMEI, próximo do Oscar Vilares. Né? 2002, Marieta Lacerda Figueiredo. E eu sempre lembro da doutora Thaís, pequenininha, com as trancinhas arrumadas, a mãe dela levava ela à escola, depois buscava, sempre dedicando realmente para essa sua filha um lugar. Sim, né? Cada dia um laço no cabelo, isso. Uma fita colorida. Um lugar na sociedade, e eu tenho lembrança realmente, doutora, dela falar assim, você é mulher, é negra, você vai ser quem você quiser. Sim, sim. E você sempre que esse seu sorriso desde pequena chegava, iluminava, beijava as professoras, cumprimentavam todas. E a sua mãe sempre com a cabeça erguida, sempre elegante, numa elegância. E isso me traz uma lembrança de que se nós, mulher, quisermos mudar, a gente muda. Porque isso é dentro de casa, né, doutora? Sim. O preconceito é dentro de casa, o machismo é dentro de casa, é estrutural. E desculpa sair do tema, mas é que realmente eu lembro de você e você hoje aqui, advogada. Prazer imenso, esse reencontro nosso, isso, passado, futuro. Advogada, uma pessoa de um conhecimento cultural imenso, que conhece a história do nosso Brasil. E é uma honra, Só complementando, Janaína, minha mãe ficou viúva muito nova e eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Eu sempre repito e sempre vou reiterar, sou filha de um cara incrível, que foi o Ditão, de uma mulher maravilhosa, que é a Neuza. E para uma mulher negra que cria sua filha sozinha, tudo é mais difícil, mas nunca me faltou nada. Então, Mococa, o que eu deixo para você, se você tá aí sozinha criando tua filha, teu filho, independente de cor, raça, credo, vai em frente, o teu empoderamento é máximo, é maior, e você consegue. É isso aí. A gente vai para um breve intervalo, retornamos com a doutora Thaís Helena, uma grande mulher, e vamos falar um pouco mais sobre o direito, sobre o empoderamento feminino, agora no nosso século XXI. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos com o programa O que é Direito é Direito. Um programa para você saber sobre os seus direitos. Nossa convidada de hoje, doutora Thaís Helena, essa mulher que combate, que fala, que conhece e principalmente declara a voz da mulher com uma grande maestria, como poetisa que é, né, doutora? Com certeza. E vamos falar um pouco sobre a questão da Lei Maria da Penha, né? Que foi um papel principal, esse fator que perante esse empoderamento feminino, podemos dizer, e qual é a porcentagem que podemos dizer quais são as vítimas negras
de um caso de violência doméstica. Janaína, nesses 20 anos aí que vai completar da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, dizemos assim que ela deu uma alavancada nos direitos das mulheres. Claro, o cara ia ali, vitimizava a mulher sofria agressão, ele tem ali sua penalidade, mas tem muito que essa lei ser avançada. Agora tem os pagamentos de aluguéis para as mulheres, Sim, né? Direito a sair de casa, isso, né? Essa não aproximação do agressor, né? Essa protetiva e tudo mais, que coisas que as mulheres há 50, 60 anos não tinham, né? Que era uma coisa escondido, né? As mulheres sofriam, velados, ficavam com os olhos roxos, machucados, e elas não podiam ir até o Poder Judiciário para reclamarem quanto a isso. Aí foi a Maria da Penha, lutou, chegou no Senado e a lei foi promulgada há cerca de 20 anos. E o que essa lei trouxe? Não só esse amparo para a vítima, mas uma força maior. Claramente tem que ser muito melhorada. Sim. Mas entre pesquisas pelo Datafolha, foi configurado que entre os anos de 2025 até agora, 60% das mulheres sofrem agressões físicas, morais, sexuais, sociais, independentes. E dentro dessas agressões, dentro, por exemplo, de 10 agressões, 7 são mulheres negras. Mulheres oprimidas, de baixas rendas, que não têm acesso à informação e que vivem ali debaixo dos pés dos agressores. Eles tiram, né, o conhecimento da mulher e deixam ela ali, como, não, tá bom, tá favorável, ela não pode sair disso. E realmente isso é um cenário no direito, eu falo agora do direito criminal, onde a maioria da população carcerária, em Mococa, de um estudo que foi feito, 70% são jovens negros e pardos com faixa etária de 18 a 25 anos. Então a gente realmente vê que, por mais que tenha existido o fim da escravidão, ainda temos muito que melhorar, doutora Thaís. Essa opressão, né? Só complementando, que a mulher, quando ela é agredida, ela busca todos os dias favelas, subúrbios. O Rio de Janeiro, então, é ali o eixo, né? São Paulo, cidades grandes, né? Elas buscam todo dia suas identidades, que cada vez mais estão cada vez mais oprimidas. Sim, como foi dito inicialmente, as mulheres apanham, são violentadas de várias formas e muitas das vezes não deixam a sua casa, ou mesmo porque a própria lei, né, o desquite era uma coisa que não era visto, e essa mulher criar um filho sozinho é muito difícil. Sim, né? sim. É uma barreira, é uma luta, independente se for um desquite, se for uma mãe solteira ou se for uma viúva. E por falar em relação a isso, o divórcio, ele fez uma padronização da feminilidade, ou ele criou um mecanismo para que a mulher haja no futuro. O divórcio fez essas duas oposições. Ele criou uma feminilidade para a mulher, deu mais força para a mulher. Voltando lá no passado, 1979, seriado Malu Mulher, da Rede Globo, que era interpretada pela Regina Duarte. Muita gente vai lembrar o Denis Carvalho, que faleceu há pouco tempo. Ela era uma socióloga e dentro dos capítulos do seriado falava disso. A mulher, o divórcio, o desquite, né, com a Lei 6.717 de 77, que trouxe essa força. Ao mesmo tempo, trouxe essa força? Trouxe. Aí depois nós viemos com a Lei 66 de 2010 de divórcio, veio complementar isso. Mas, ao mesmo tempo, criou também uma força para a mulher sair daquele casamento que não dava mais, que ela era vitimizada, que ela era agredida, ela era fastigada, aquilo, mas deu uma força aí para ela ser mais feminina, procurar sua identidade, que muito estava ali não encontrada. É importante essa questão para você, mulher que nos acompanha, que você nunca pode perder a sua essência, você nunca pode perder a sua identidade, porque nós mulheres temos a nossa essência, nós temos a nossa identidade, e quando nós a perdemos, nós vamos virar sujeito de alguém, seja do marido, seja do empregador, seja dos filhos, seja dos pais, e aí essa relação abusiva ocorre, né, doutora Thaís? Sim, frequentemente. Frequentemente. E o que acontece quando a mulher é vítima de qualquer um desses tipos de violência, o agressor nunca é o culpado. Sim. E assim, o que deixa a gente que trabalha no judiciário muitas vezes intrigado em relação a isso, porque
o machismo, ele é estrutural. A gente Sim. tem o conhecimento que é padronizado o machismo. E que a mulher demorou muitos séculos para ser reconhecida sobre isso. Então eu quero que você fale um pouco sobre essa mulher do futuro, sobre essa padronização desse machismo no nosso território brasileiro. E a mulher advogada, ela é uma salvadora da pátria ou seria uma noviça rebelde. Formalizada? Eu digo que nós somos os dois lados, salvadora da pátria para as questões, pelas demandas, enfrentar o judiciário. Para a mulher mais difícil é o juiz machista, o delegado machista. Tem casos assim, não são todos, Sim. mas a maioria frequente já vem da sociedade, a identidade e a conduta social que a nossa sociedade brasileira criou. Noviça rebelde, precisamos de ser, para enfrentar aquele agressor, para enfrentar aquele ex-marido, principalmente, né, Janaína, nos processos de divórcio frequentes, precisamos de um pouco de doçura e um pouco de acidez para formarmos as mulheres que nós somos hoje. E para encerrar o nosso programa, eu deixo as palavras com a doutora Thaís. Quem é a Thaís Helena? A Thaís Helena é uma mulher forte, intensa, que desde muito nova aprendeu a se virar na vida, que é filha de um cara incrível, de uma mulher maravilhosa. O Thaís, que veio lá da Thaís Araújo, meu pai e minha mãe assistindo Chica da Silva em 96. E o Helena da minha avó paterna, grande dona Helena, essa mulher forte que criou essa identidade que eu sou hoje. Como eu digo, a Thaís Helena sou eu que eu brinco. Que delícia, viu, doutora Thaís? Eu fico muito feliz. Eu também. O estúdio aqui também, o pessoal adorou a sua presença. Eu quero agradecer e quero outras vezes convidá-la. Se você que nos acompanha queira conhecer um pouco mais da doutora Thaís, ela tem as redes sociais dela. Mande mensagem para a gente que ela vai retornar ao nosso programa para falar sobre outros temas. E pense sobre esse tema do empoderamento feminino. Muita gente fala do feminismo e do empoderamento. Muita gente fala que isso não é voz e nem lugar das mulheres. Em primeiro lugar, mulher, você tem que ser quem você é. Sempre se respeitando. Se não te respeita e violaram o seu direito, você tem que buscá-lo. Então, o nosso programa é feito para vocês, para que vocês saibam quais são os seus direitos. Agradeço imensamente a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, assim como pelo canal da TV Direta 21.1. E agradeço de coração. Fiquem com Deus e um beijo nosso. Abraços a todos. Até mais.